Então, eu acho que já no início fica claro que nós não somos contra o subsídio para garantia de uma tarifa acessível. E eu acho que é muito importante isso ficar pontuado, que o Partido dos Trabalhadores tem, inclusive, como uma bandeira de luta, que o subsídio público deve ser garantido para uma tarifa acessível. Mas nós somos a favor do subsídio para uma tarifa acessível quando ele vem imbuído de algumas garantias, quando ele vem fundamentado, quando ele vem através de um projeto concreto. E a gente não consegue ver isso neste projeto. Em primeiro lugar, eu acredito que a gente precisa fazer uma auditoria nas contas da Visate para a gente entender da onde que sai esse valor de 10 milhões de reais. Da onde que saiu o valor de 3 milhões de reais e por que que se tornou 10 milhões de reais. Então, a gente inicia o valor de subsídio através de uma auditoria nas contas da empresa. O segundo passo, após essa auditoria, é a gente incluir a necessidade desse subsídio em um projeto incluído na Lei de Diretriz Orçamentária do nosso município, que venha de forma planejada, que venha de forma com previsibilidade, que a gente não tenha que votar igual nós estamos votando agora, no afogadilho, no final do ano, no final do último tempo, na prorrogação, após findados os últimos projetos. Sem planejamento, sem discussão, sem falar com a população que é a mais interessada no transporte público. Porque vamos ser sinceros, aqui a gente até pode usar o transporte público, mas a gente não utiliza diariamente. Quem utiliza diariamente é o trabalhador, é o estudante, que é quem deveria estar aqui debatendo, discutindo e falando a realidade do transporte público. Mas essas mesmas pessoas nos procuram, debatem, nos apresentam e são quem nos fazem apresentar as indicações, as inúmeras indicações que a gente apresenta há 3 anos dentro desta casa. A grande maioria delas sem resolutividade, sem resposta por parte da secretaria. A gente sequer sabe se essas indicações estão sendo encaminhadas para a concessionária. Então, a gente não pode dizer aqui que é culpa da concessionária, se a gente não tem resposta sequer da secretaria sobre essas indicações. Então, aqui, eu, de fato, digo que, para mim, é muito difícil votar favorável a este subsídio por falta de planejamento, por falta de previsibilidade, dentro de um projeto tão importante. E Rafael Bueno, vereador Rafael Bueno, nunca coloque vereadores contra o povo por causa de uma votação, excluindo toda a história desses vereadores dentro da casa. Isso é muito irresponsável. É muito importante a gente ter responsabilidade acerca das nossas falas aqui dentro. Eu tenho muita responsabilidade sobre todas as cobranças que eu já fiz acerca do transporte público, sobre todas as cobranças que eu já fiz junto à população, sobre todas as reuniões públicas que eu já chamei para cobrar a melhoria do transporte. Muitas dessas melhorias não solucionadas. E esse é um dos motivos que me traz aqui ao entendimento de que a gente não tem, neste momento, como votar favorável. Eu acredito que, sim, com planejamento, sentando, conversando, não votando no afogadilho, no final do ano, sem conversa, sem sentar com a população, a gente poderia votar favorável. Mas, assim, da maneira com que esse projeto está sendo apresentado, ele tem fim nele mesmo, fazendo com que a fala do vereador Zanquim
esteja muito bem colocada. A gente vota 10 milhões esse ano. E ano que vem a gente vota quanto? E se a gente se reeleger e o mesmo prefeito se reeleger, em 2025, a gente vota quanto? E a promessa dos 13,50 foi só para ganhar a eleição? Ou foi, de fato, para beneficiar a população? Porque agora a gente fala aqui em diminuir a passagem. Mas, na época, a promessa de campanha veio de que a passagem ia ser 13,50. Mas não é isso que a população está pagando. Não está pagando nem no horário da tarifa verde. Não está pagando nem utilizando o cartão de ônibus. Então, a gente precisa ter responsabilidade ao fazer o debate. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Lucas.